Então, Daniel 11:35 diz assim: alguns dos lábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, o que Daniel está falando aqui, está dizendo que muitos de nós seremos de fato provados. Mais que provados, a provação serve para nos purificar. E a gente vai ser santificado através dessas provações. O livro de Jó estabeleceu parâmetros para a gente desvendar os propósitos de Deus. Quando a gente está sofrendo o assédio das trevas, ou o julgamento e opinião das pessoas ao nosso redor, a gente tem que lembrar do livro de Jó. Jó tinha sobre si a mão de Deus, ele tinha sobre si a mão de Satanás, e ele tinha sobre si o julgamento das pessoas na volta dele, inclusive dos familiares. E muitas vezes ele não conseguia distinguir o que estava pesando sobre ele. Era difícil para ele distinguir: é a mão de Deus? É Satanás me atacando? Por que que a minha mulher me como é o contrário de abençoar? Me amaldiçoa? Por que que meus amigos mentem sobre mim? Isso fez, obviamente, com que ele ficasse transtornado, confuso, desnorteado. Quando a gente está no meio do fogo, a gente não sabe de onde vem o calor e por quê. Eu expliquei isso em outras vezes já. Tem certas provações que a gente passa que é consequência do nosso pecado. Tem certas provações que são processos de Deus. Tem certas provações que é o mundo que joga em cima da gente. E é normal a gente se sentir desnorteado. Mas quando isso acontece, a gente tem que olhar para Jó. A gente pode não saber discernir causa e efeito. A gente fica sem resposta. Jó está guerreando aqui com o propósito de Deus, com as incitações malignas, com as reprovações carnais das pessoas e as realidades imperfeitas desse mundo caído que a gente vive. Daniel is speaking about our days, stating that many of us will be tested. Through those tests, we are going to be purified, sanctified. The book of Job sets parameters to unravel God's purposes. When we are facing the harassment of darkness or the judgment from opinions from people, Job had upon him the hand of God, the hand of Satan, the hand of man. And for him was really difficult to distinguish which hand was, waiting over him. He was, a bit lost, disoriented, confused, disturbed. When we are in the midst of fire, eventually we don't know where the heat's coming from. If it is from God, from the world, from our sins. Our heads eventually start to spin, but because we can't really discern cause and effect, we are eventually left without answers. But Job is contending with God's purpose, with malicious provocations, with the carnal reproaches of people, and with the imperfect realities of the fallen world. Jó, lembra que Jó ele era um homem poderoso, ele era um homem rico, ele não era um pé de chinelo igual eu. E olha que interessante, ele oferecia sacrifícios, ele além de ser um homem rico e poderoso, ele oferecia sacrifícios a Deus para a expiação do pecado dos seus filhos. Ele era um homem tão preocupado com Deus, com a sua família, que os sacrifícios que ele oferecia não eram em nome dele e da sua mulher. Ele já tinha filhos adultos, e ele era preocupado inclusive com os filhos adultos. Vendo a piedade de Jó, Deus fala para Satanás a respeito da integridade dele e da forma como ele se desviava do mal, como ele desviava a sua família do mal, como ele se desviava o seu grupo do mal. Com essa fala, Deus está começando uma briga com Satanás envolvendo Jó, mesmo sem Jó saber.
Só que deixa eu te lembrar de uma coisa. Tudo que aconteceu com Jó teve permissão de Deus. Nada que o inferno possa fazer contra a gente, nada acontece sem a permissão de Deus. Do início ao fim. Tudo que a gente vive é ideia de Deus. E Ele está no controle. E é muito comum a gente esquecer isso. E alguns de nós vão esquecer isso amanhã já. No primeiro problema que enfrentar. Mas Deus está no controle. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo que hoje nada faça sentido, tudo vai colaborar para o nosso bem. Olha para o teu passado. É fácil a gente olhar para o passado e ver, cara, como Deus estava no controle. Mas por que a gente consegue entender isso quando olha para o passado e não consegue entender isso quando olha para o presente? Job was a powerful and wealthy man, not no one like me. And it's interesting because he constantly offered sacrifices for the atonement of his children's sins. Children's sins. The sins of his children. Observing Job's piety, then God speaks to Satan about his integrity and how he turns away from evil. And with this exchange between God and Satan, a fight starts between both of them involving Job, even though Job is unaware of it. And this is what I have to remember all the time. Everything that happened to Job was under the permission of God. This means, nowadays, nothing that the hell tries to do against us will happen without God's permission. From the start to the finish. Everything we experience is God's idea. He is in control. He knows what He's doing. Even if nothing makes sense now, everything will work together for our good. Remember our past. It's easy sometimes to look at the past and say, yeah, God was there. He took care of us. If we can conclude that about the past, why is it so difficult for us to remember that whatever we are going through now, we are under the care of God? Satanás vem diante de Deus para acusar Jó, alegando que ele serve a Deus por tudo que Deus faz por ele. Satanás diz assim, tu responde a oração dele, então é óbvio que ele vai te amar, te seguir. É conveniente. Ele seria um tolo se ele não te abandonasse. Ele não te ama por aquilo que você faz. Ele não te ama por amar, ele te ama por aquilo que você faz, pelas coisas que você dá para ele. Se eu tiver uma chance, eu vou te provar isso. E aí Deus fala, beleza, a gente tem um acordo, vai em frente. Deus fala, eu vou remover a minha cerca de proteção ao redor dele e a gente vai ver quem é que está certo nessa história. Você pode tocar em qualquer coisa que ele possua, só não pode tocar na pessoa dele. Jó, a cabeça dele estava a prêmio sem ele saber. Satan comes before God to accuse Job, claiming that Job serves God because of everything God does for him or gives him, because God answers his prayers. It's like Satan is saying, Job would be a fool to abandon you because this arrangement is very convenient for him. He doesn't love you for what you are. He loves you because of the blessings. If you give me a chance, I'll prove you this. And then God says, okay, you have a deal, go ahead. I'm going to remove all the protection around him, and let's see who is right in this story. You can touch anything he owns, but not his person. Job was the prize of certain contest without knowing it. Então, primeiro round, tudo o que acontece, Satanás fere as coisas de Jó. The first round, Satan inflicts harm on Job's possessions. Então eu vou ler para vocês, sejam pacientes, porque são alguns versículos. Jó 1, 13 a 20. Job 1, 13 to 20.
Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a elas, e de repente desceu sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Uma terrível notícia atrás da outra, né? E a gente acha que às vezes a gente tem má notícia, né? Em algum momento das nossas vidas a gente recebeu notícias assim. Talvez não na mesma magnitude, mas a gente recebeu notícias. Às vezes elas vieram uma atrás da outra. A gente acha que acabou, aí vem outra em cima. Nosso ano passado. Nosso ano passado. Exatamente. Além da falência financeira, Jó viveu a pior dor que qualquer um de nós pode viver. A perda dos filhos. E o que é interessante é que é uma notícia atrás da outra. Enquanto um servo falava, o outro chegava. Imagina essa cena. O que Jó faz? Ele amaldiçoa a Deus. Ele fala: por que Deus? Por que fez isso comigo? Que injustiça. Jó, em vez disso, ele adora. One devastating news after another. At some point in our lives, we might have happened already something like this. Eventually not in the same magnitude, but one bad news after another. And when you think it's over, something else happens. And it's interesting because it's not only financially that Job was ruined, but he also experienced the worst pain any of us can experience. He lost his children. And instead of cursing God, he chooses to worship. Jó 1, 21 a 22. Job 1, 21, 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor, o Deus, o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não guardou mágoa de Deus. E ele nem culpou Deus por nada. He didn't harbor resentment toward God and did not attribute any wrongdoing to him. O segundo round. Jó ainda retém a sua sinceridade. Os ossos e a carne de Jó são tocados. Round 2. Job still maintains his sincerity. Job's bones and flesh are afflicted. Now let's read Job 2, 3-7. Jó 2, versículos 3 a 7 diz assim: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu vou ler a última parte. Tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se a gente acha que passou por dor física, pensa sobre Jó. Aqui atrás foi o campo onde eu arrebentei o meu tendão, que eu fiquei 15 minutos berrando e chorando de dor. Chorei na ambulância, chorei no hospital. E eu achava que essa era a maior dor que eu tinha sentido na vida. É a dor que eu nunca mais quero sentir de novo.
Não dá nem para comparar. Quando Deus menciona Jó a Satanás pela segunda vez, eles recusam admitir que ele perdoa a aposta. Satanás recusa admitir que perdoa a aposta. Deus então permite Satanás tocar no corpo de Jó, porém proíbe tirar a vida. E assim, Satanás, para não perder a aposta com Deus, Satanás fez absolutamente tudo o que ele podia para infligir dor a Jó. Tudo. Pensa nisso, Satanás não queria perder a aposta para Deus. Satanás estava afligindo um de nós. Satanás queria afligir a pessoa no qual ele tinha feito uma aposta com Deus. Eu aposto que ele vai te negar na tua cara. When God mentions Job to Satan for the second time, Satan refuses to admit that he lost the bet. God allows Satan to touch his body, but prohibits him from taking his life. Then Satan seeks to cause him maximum suffering, but without killing him. I was telling you that there's a pitch behind here as I play soccer when I ruptured the tendon, and I cried and screamed for 15 minutes. I cried at the ambulance, at the hospital, and I thought, okay, what a terrible pain. I can't compare to what happened to Job. And what I have to remember is, it's not like Satan was trying to hurt some one of us. Satan was trying to hurt a person which was subject of a bet between him and God. So he would do literally everything he could to make Job sick and hurt. Jó 2, 8-10, Job 2, 8-10, diz o seguinte: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com eles raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Até a esposa de Jó se voltou contra ele. E eu imagino, pena que a Ju não está aqui, mas quando eu fiquei 6 meses lá de cama, o que mais me confortou foi o cuidado dela comigo. Eu já falei isso em outra célula. Quando eu ia levantar, a minha meia lá de compressão estava já lavadinha na cama para mim. Eu virava para o lado, tinha coisa para eu comer, eu virava para o outro, tinha coisa para eu tomar. Eu pedia coisas, as minhas crianças traziam. Eu fico imaginando Jó doente, não tendo o apoio que eu tive naqueles dias. E de novo, não dá para se comparar o que eu passei com o que ele passou. Por isso que a magnitude é tão grande. A própria mulher olhar para ele e fala: amaldiçoa a Deus e morre. Tipo, eu não quero mais te ajudar, eu não quero mais saber de ti, morre. Os 3 amigos que foram visitar ele se sentaram ao lado dele e depois de algumas conversas, olha, cara, sério, olha a situação. Teve algumas conversas, um dos amigos mentiu sobre Jó. Isso está acontecendo porque tu não alimentava a viúva, não alimentava o órfão, não sei o que. Mentiu, acusou. Aí eles voltam. Nesse momento eles passam 7 dias sentados ao lado de Jó, sem falar uma palavra. E a única razão que eu consigo entender para isso é o estado de Jó. É quando fica literalmente sem ter o que falar. 7 dias sentado de alguém olhando para a pessoa e não encontrar palavras para descrever. Não encontrar palavras para confortar. Imagine você 7 dias do lado de alguém tentando encontrar uma palavra de conforto. Imagina uma pessoa num estado em que em 7 dias vocês não conseguiram encontrar uma palavra de conforto. Depois desse tempo, Jó começa a partilhar seu sofrimento, sua dor, e a partir daí tem uma série de diálogos entre ele e seus amigos, que tomam a maior parte do livro. É só no último capítulo que a gente lê sobre a restauração de Jó. So even Job's wife turned against him. And I was telling the people here,
when I got sick for 6 months on bed, it was so important to have the support of my wife. I can't imagine what he has been through when his wife goes to him and say, why don't you curse God and die? Why don't you simply die? It's so horrible. I can't imagine his pain. There are some friends talking him, accusing him unfairly, saying that he didn't feed people, the people in need, which was a lie. But then, for 7 days, his friends were sitting next to him. 7 days. They couldn't find one simple word to comfort him. My conclusion when I read it is, Job's situation was so terrible, so horrible. People have never seen this before. They couldn't find a simple word trying to comfort him. 7 days. Think about it. Think you seated 7 days next to a friend of yours. That this person is so sick that you don't find a single word to comfort this person. And after this time, Job begins to share his suffering, his pain. From then on, we have a series of dialogues between him and his friends. And then, in the end of the book, we read about the restoration. Jó 42:5, Job 42:5. Olha que maravilhoso isso. Meu pai me contou isso uma vez. E ele leu isso, ou pregou sobre isso. E eu não tinha me dado conta da beleza desse versículo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Apesar de tudo que acontece com Jó, apesar da desgraça na vida dele, ele está tão certo que Deus está no controle, que ele diz assim para Deus, eu agora te enxergo. Minha vida está tão desgraçada que eu te enxergo. Olha que paradoxo. Jó 42:10, Job 42:10. Mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. No final do livro de Jó, Jó entende que ele foi esmagado, que ele passou por luta, dificuldade, e ele estava sendo aprimorado e aperfeiçoado por Deus. Deus queria que Jó conhecesse ele. Deus honra a postura, a fé, a esperança, o posicionamento de Jó e dá para ele em dobro tudo que ele tinha. Ele tinha perdido família, bens, animais. Ele se torna duplamente honrado e próspero. E ele é radicalmente transformado nesse processo. Pedro, já lá no Novo Testamento, nos diz para a gente não estranhar as provações. Lembra que eu li no início? Porque normalmente a gente acha que coisas ruins acontecem para as pessoas ruins. Jó era íntegro, sincero, piedoso, justo. Ele não fez nada para merecer aquela calamidade que aconteceu na vida dele. Ele era um homem justo. Ele manteve o seu coração em Deus durante a maior provação da vida dele. A calamidade na vida dele não foi resultado de medo, de orgulho, de descrença na vida dele, mas foi resultado da integridade. De novo, um paradoxo. Tudo que acontece de ruim na vida de alguém aconteceu com Jó. Não porque ele era mentiroso, tudo que aconteceu porque ele era justo. Ele sofreu por fazer o que era certo. At the end of the book, Job understands why he was crushed, why he went through so much struggle and difficulties. He was being refined and perfected by God. God wanted him to know him, God. And God honors his posture, his faith, his hope, his commitment. And God gives him back double of everything he lost. Family, possessions, animals, all the resources. Job becomes doubly honored and prosperous. And his life is radically transformed through his process. Peter, in the very beginning, if you remember what we read, tells us not to be surprised by the trials because we often think that bad things happen to bad people. Job was upright, sincere, pious. He didn't do anything wrong to deserve that. It's a paradox.
everything that happened to him, all the calamity, happened because he was a good person. He was just a man who kept his heart on God during the greatest trial of his life. The calamity in his life was not the result of fear, pride, or disbelief. Again, he suffered for what he did right. E esse é um padrão para Deus, para nos mostrar como Deus usa as circunstâncias dolorosas nas nossas vidas, na vida dos seus escolhidos. Alguém aqui assistiu Deus Não Está Morto primeiro? Tem uma frase disso, lembra? O cara fala, mas minha vida tá tão boa. E aí a mãe tem aquele surto de lucidez. E diz, Satanás vai deixar a tua vida boa assim, pra te nunca mais te voltar para Deus. Então Deus usa assim circunstâncias dolorosas na vida dos seus escolhidos. Aqueles que vão se qualificar pela obediência, pela inocência, para esse avanço espiritual, eles vão ser levados a outra dimensão, quando eles conseguirem extrair aprendizados das situações de sofrimento. This is a pattern that God uses painful circumstances in the lives of His chosen. It's not the life of everyone. There is this movie, God's Not Dead, and there is a scene the guy's talking to his mother, and his mother is no longer, how can I say it, she's mentally sick, but then out of the blue, she tells him, yeah, you are having a good life because Satan will give you a good life, so you'll never need God. So this is why we see that eventually there will be difficult circumstances, painful circumstances that God is going to use with us, His chosen, to qualify through obedience, innocence, and for the spiritual advancements, we are elevated to another dimension where we can extract learning from those experiences of suffering. Às vezes o sofrimento que a gente tem que enfrentar é consequência das nossas escolhas, das nossas fraquezas. Mas é possível que soframos mesmo quando a gente não tenha feito nada de errado. É possível que a gente faça tudo certo e mesmo assim a gente experimentar angústia e aflição. Sometimes the suffer we have to face is a consequence of our choices or weaknesses. But it's also possible to suffer even when we have done nothing wrong. It's possible to do everything right and still experience anguish and affliction. A mais temível calamidade veio sobre o homem mais justo da terra. Sim, Jó precisava de correção, óbvio, ele não era perfeito. Quando fala aqui que ele era um homem íntegro, não era perfeito. Ele não era sem pecados. Ele precisava de correção. Mas Deus permitiu tragédia na vida dele por causa disso. Porque havia uma dimensão maravilhosa para a qual ele estava sendo aprovado por Deus. E olha que interessante isso. A gente não vai saber o nosso legado. Não tem maneira da gente saber o nosso legado. Jó se tornou um líder espiritual capaz de nos ensinar coisas nos dias de hoje, através da fé dele. O livro de Jó fala sobre aqueles que permaneceram com seus corações puros diante de Deus e enfrentaram traumas e crises inexplicáveis. Jó nunca imaginou que um dia a gente ia estar sentado nessa mesa falando sobre ele. E algum dia vai ter um grupo de pessoas sentado numa mesa falando sobre nós. Lembrando, cara, eles passaram por negócio e eles ficaram firmes em Deus. Impressionante. Um dia vai ter alguém falando. Por isso que é tão importante a gente se apegar a Deus e entender que Deus está no controle. Porque se a gente culpar a Deus, a gente não vai poder ser usado como exemplo como foi Jó. The most fearsome calamity befell the most righteous man on earth. Yeah, of course, Job needed correction. He was not perfect. He was not without sins. But God
didn't allow tragedies in his life because of that, but because there was a marvelous dimension into which he would enter, being approved by God. He became a spiritual leader capable of teaching us things today. There will be the day someone might be talking about us. There is no way for us to see the legacy. Job didn't see his legacy. But there will be the day if we understand God is in control of everything despite what happens to us. There will be the day someone will be talking about us. You remember that guy? You remember that family? They went through so much and they never accused God of anything. They remained, a believer. Quando aquele momento de notícias ruins vem sobre Jó, ele adora. Essa é a primeira menção bíblica de adoração. Ela é fundamental para a gente compreender a verdadeira adoração, a essência da verdadeira adoração. E Deus está procurando esses adoradores. O que significa ser um adorador? Descobrir que se somos adoradores verdadeiros quando nosso mundo desmorona, quando tudo o que a gente constrói começa a desabar e a gente não entende por que dói. Será que a gente vai conseguir adorar a Deus ou dar ouvidos aos sentimentos que tentam nos desconectar deles quando vier a dor e a decepção? When all those bad news are shared, Job worships. That's the first biblical mention of worship. It's crucial for us to understand the nature of worship, the true essence of worship. And God is seeking for worshippers. What does it mean to be a true worshipper? We discover if we are true worshippers when our world crumbles, when everything we have built starts to fall apart, and we don't understand why everything hurts us so much. Will we continue to worship God or listen to all those feelings that try to disconnect us from Him when we get pain and disappointment? Jó é o verdadeiro modelo da pura adoração. Quando tudo foi tirado dele, inclusive seus filhos, ele se prostrou diante do Senhor e adorou. A gente não tem ideia do que é perder um filho. O que perder um filho faz o coração dos pais. Eu tive um irmão de 4 anos. Foi atropelado na beira da praia. Eu vi o que perder um filho faz no coração de pai e de mamãe. Todos nós enfrentamos situações sombrias, onde é muito difícil adorar a Deus, reconhecer a bondade dele. Porque a gente está no meio daquela experiência que é dolorosa, que é angustiante. Os meios divinos podem até parecer destrutivos nesse caso, injustos. Mas Deus está nos reconstruindo. Job is the true model of pure worship, when everything was taken from him, including his children. He fell prostrated before the Lord and worshipped. I had a brother. He was 4 years old. He was hit by a car on the beach, and he died. So I saw the pain of a mother and a father that lost his child. We all face those dark situations, seasons, when it becomes very difficult to worship God and acknowledge His goodness, because they are only painful and distressing experiences. Divine means may seem destructive, unjust, but in reality, God is rebuilding us. Não importa as dificuldades que a gente tem aqui enfrentar, a gente sempre pode dizer bendito o nome do Senhor. Em outras palavras, a gente está dizendo: eu sei que Deus é verdadeiro, reto, justo e bom. Não importa o que a gente está passando, ainda que a gente não consiga enxergar o propósito de Deus em nada que a gente está vivendo, a gente continua adorando. A gente fala: Deus, eu te amo, bendito seja o teu nome.
Deus está nos ensinando sobre o poder da adoração e da oração no meio da dor. Vou repetir, Deus está nos ensinando o poder da oração e da adoração no meio da dor. Deus está nos ensinando a guardar e proteger as nossas emoções, a livrar o nosso coração da raiz de amargura, a continuar orando com fé. Jó atravessou o pior pesadelo em constante oração. No matter the difficulties we have to face, we can always say, "Blessed is the name of the Lord." In other words, I know that God is true, upright, just, and good. Even if we can't see purpose in anything we are going through, we worship. We say, God, I worship you. We love you. Blessed be your name. God is teaching us about the power of worship in the midst of pain. He's teaching us to guard and protect our emotions, to rid our hearts of the root of bitterness, to continue praying with faith, even it seems like nothing is happening. Job went through his worst nightmare in constant prayer. Indo pro final, galera. Jó 21:15. Job 21:15. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhes façamos orações no enfrentamento das nossas oposições, calamidades, tragédias, dissabores. Sempre vai ter uma voz nos dizendo que as nossas orações são inúteis. Eu duvido que alguém de nós tenha passado sobre isso, não tenha passado por isso, dizendo o que adianta orar, o que adianta orar. Quem de nós não teve esse pensamento já? Mesmo quando parecia que Deus não estava ouvindo, Jó nunca parou de orar. Vocês acham que foi fácil para ele? Vocês acham que ele orava para Deus e ele escutava a voz de Deus? Vocês acham que ele orava para Deus e Deus confortava o coração dele? Não. Houve um período que Deus se ausentou daquela situação e que as trevas caíram sobre a vida dele. Por que a gente só acha que a nossa oração vai ter poder se Deus responde? Jó continuou rasgando seu coração na presença de Deus até que a resposta veio. Então a gente não ora se Deus responde, a gente ora até Deus responder. É igual concurso, né? A Gil, quando usava concurso, teve uma frase que eu nunca esqueci: não se estuda para passar em concurso, se estuda até passar em concurso. Então aqui a gente não estuda para receber, a gente não ora para receber a resposta de Deus, a gente ora até receber a resposta de Deus. Que não paremos de orar até que haja um rompimento, galera. Jó foi o único que orou. Seus amigos falavam sobre Deus e nada para Deus. Olha que interessante isso. Os amigos de Jó, naqueles diálogos com ele, falavam sobre Deus, mas não falavam nada para Deus. Eles falavam de Deus, mas eles não falavam com Deus. In facing our oppositions, calamities, tragedies, and disappointments, there will always be a voice telling us that our prayers are useless. All of us have been through it. We prayed and then we saw nothing happening, then we thought, okay, what for? It's like we pray only if God is responding to our prayers. This is not how it works. We pray until God responds, not if. Let's not cease praying until the answer comes. He always answers those who cry out without ceasing the prayers. Job continued to pour out his heart in the presence of God until the answer came. O resultado da adoração em meio à dor é promoção. E aqui que é a mensagem para vocês levarem para casa. O resultado da adoração em meio à dor é promoção. E aí você sabe no coração de cada um que promoção é essa.
O que essa promoção significa? O resultado de adoração em meio à dor é promoção. Deus promove adoradores. Jó se tornou um candidato a essa promoção porque ele adorou a Deus em cada etapa do processo. Ele, antes dessas provas, de tudo que ele passou, já era um adorador. A resposta de Jó a cada teste foi adoração. Ao escolher adorar, ele passou no teste e recebeu porção dobrada de tudo que ele possuía antes. O sofrimento de Jó foi o caminho de Deus para que ele entrasse em uma herança superior. Por não desistir e permanecer, a gente vai alcançar a porção dobrada. Vou repetir. Por não desistir e permanecer, a gente vai alcançar também porção dobrada. Nossa fé vai ser recompensada. Pessoal, qual é o personagem da Bíblia que não teve a fé recompensada? Me fala um personagem da Bíblia que não teve a fé recompensada. Por que a gente continua insistindo nos nossos dias de hoje, no dia presente, no meio da dor? A gente continua não enxergando como que a gente vai ser recompensado. E nem todo mundo foi recompensado só do céu. Que essa recompensa a gente às vezes pode dizer, quando eu estiver no céu eu vou ser recompensado. Teve gente que foi recompensada aqui na terra. Por que a gente continua duvidando disso? Quando a gente permanece na presença de Deus, ainda que as experiências nos afetem, mais do que a gente gostaria de admitir, é aí que a gente é promovido. Em momentos que faltam respostas, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções, a blindar o nosso coração contra desânimo, depressão e abatimento. The result of worship in the midst of pain is promotion. And promotion can have different meanings to everyone in this room. I will let everyone reflect about it. But again, the result of worship in the midst of pain is promotion. God promotes worshippers. Job became a candidate for promotion because he worshipped God at every stage of the process. He was already a worshipper before everything that happens to him. Job's responses to the test was worship. By choosing to worship, Job passed the test and received a double portion of everything he had before. Job's suffering was God's way for him to enter in his superior inheritance. By not giving up and enduring, we are going to attain a double portion. Our faith will be rewarded. Tell me one portion in the Bible in which the faith were not rewarded. Sometimes we think, okay, but it's in the heaven, so no. The reward happened to many people here on earth. Why do we keep thinking that we are not going to be rewarded if we stay still? Let us remain in the presence of God even when experiences affect us more than we'd like to admit. In moments when answers are lacking, we need to learn how to manage emotions, shield our hearts against discouragement, depression and dejection. Ainda que o sofrimento possa nos ter fragilizado, pessoal, mesmo que seja um caminho árduo e difícil, ele vai nos qualificar para a recompensa e para a herança que está por vir, amém? Então que a gente possa permanecer fiel, independentemente do quanto a gente tenha sido massacrado. Deus vai nos honrar e vai nos restituir. Even though suffering may have weakened us, even if it's a tough and difficult path, it will qualify us for the reward and inheritance to come. May we remain faithful, regardless of how much we have been battered. God will honor and restore us. Amém? Feche os teus olhos.